Fala aí, meus amigos da pintura, tudo bem? Você que trabalha aí na pintura, você que trabalha aí atendendo nas lojas de tinta, na área da construção, você que é arquiteto. Olha, nós iremos, falar a respeito, desse assunto aí muito bacana, muito top. Isso vai lhe ajudar no seu dia a dia, você que é profissional. O que acontece? Muitas das vezes o profissional, ele pensa que é só chegar e colocar a mão na massa e fazer o serviço. Não! Você mostrar o seu conhecimento, você levar boa informação, entendeu? Saber ter o discernimento, de tintas, isso também é muito bacana, tá bom? Então, eu gostaria de pedir a você, antes de falar desse assunto, que se inscreva no canal. Se inscreve no canal aí, você vai estar me ajudando. Essa é uma forma de você me ajudar e eu te ajudar, com os vídeos, trazendo para você informações. Porque você se inscrevendo, o canal, vai crescendo e eu vou poder trabalhar, poder, trazer todo dia aqui um vídeo novo, falando de pintura. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, isso também me ajuda muito. Então não deixe de se inscrever no canal, tá bom, meu amigo? Se inscreve, é um pedido que eu te faço para você me ajudar, com o trabalho que está sendo feito aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou falar? Sobre o que nós iremos, agora aqui falar, e você vai receber esse conhecimento que vai te ajudar no seu dia a dia. Entendeu? Então presta atenção. Nós iremos falar o seguinte: semibrilho, acetinado e fosco. São os três tipos de tinta, que tem acrílico, a tinta acrílica. Semibrilho, acetinado e fosco. Fosco lavável. Então, o que acontece? Saiba a diferença e a opção de tinta para um acabamento perfeito. Porque o que acontece? Muitas das vezes o pintor ele chega em uma casa, por exemplo, para fazer uma repintura e as paredes elas estão pintadas com fosco, tinta fosco. E o cliente ele fala assim: olha, eu quero mudar porque lá na casa da minha filha colocou uma tinta acrílica, semibrilho, e poxa, suja menos, é fácil limpar, isso, tal. Mas você chegou naquela casa e viu que a casa, as superfícies, as paredes estão pintadas com tinta fosca. Então há de se avaliar o quê? Se as paredes, se a superfície ela está preparada para receber a tinta acrílico semibrilho, uma vez estando ela pintado com tinta fosca. Porque o que acontece? A tinta fosca, ela não mostra os defeitos, ela esconde os defeitos. Tá entendendo? O acrílico semibrilho, juntando com a luz, já é uma tinta brilhosa, junto com a luz, então, ela começa a mostrar um monte de defeito na superfície. E da onde vem esses defeitos? Pode ser que esses defeitos venham do reboco, o reboco mal feito, de repente. Pode ser também de um trabalho, de um pintor que passou ali, de repente fez um trabalho, massou e deixou lá algo sem lixar. Isso acontece muitas das vezes. Estou falando em um caso de uma repintura. Então, existem vários tipos, de defeito. Então, você tem que saber a tinta que você vai usar na superfície. Se é uma repintura, qual é a tinta melhor? A parede, você vendo que a superfície não está pronta, não está adequada para receber a tinta semibrilho. Qual é? Então eu vou usar uma tinta fosca. Eu vou dar continuidade aqui já está. Conversando com o cliente, eu vou explicar, porque o cliente não tem esse conhecimento muitas das vezes. Então eu vou passar para o cliente o seguinte: olha, a parede da senhora, a superfície, elas não estão boas. Então eu não vou poder fazer esse serviço do jeito que a senhora quer. A não ser que a senhora diga faça, mas eu já vou lhe avisar
que vai aparecer muito defeito, porque a tinta que a senhora vai usar é uma tinta acrílica semibrilho. Então você está passando o seu conhecimento. E você vai dizer, ó, é melhor usar o fosco. Vamos usar o fosco? Entendeu? Então, porque a tinta acrílica semibrilho, você tem que saber a superfície que você vai usar. Você que é pintor, você tem que saber. Se você vai pegar uma obra, um exemplo, nova, você pega uma obra nova, o cliente construiu, falou, olha, eu construí uma casa, vamos pintar. Você vai chegar lá e você vai ver uma superfície direitinha, reboco na régua, bem prumado, bem camuçado, o cliente fez com areia peneirada, lavada, macical, você vê que aquela superfície, então você vai poder falar, pô, top, eu vou amassar essa parede, vou fazer um trabalho top, né, na massa e vou, pô, o cliente vai dar tinta acrílica, eu vou arrebentar, sim, mas você tem que saber avaliar. Muitas das vezes você vai pegar uma obra aonde naquela obra a parede vai estar fora de esquadro, vai ter lá ondulados de reboco, de repente um paredão. Você pega um paredão grande, massa acrílica, tem que estar o reboco bem feito, porque a massa ela só dá o aspecto liso na superfície. Ela não vai, como eu já fui fazer serviço, só tem ali, tá uma onda ali, eu falei, senhora, a massa dá o aspecto liso na superfície, ela não vai deixar a parede da senhora no esquadro não, ali é porque a parede está fora do esquadro. Ah, mas tem... não. Então, há de se avaliar. Então, tinta acrílico, semibrilho, onde eu posso usar? Em uma parede, em uma superfície que eu vejo que está pronta para usar direitinho. Em caso de uma repintura, se eu for continuar, tá semibrilho, eu vou continuar. Então, o cliente, ó, tá sem brilho, vou continuar. Não tá sem brilho, tá fosco, eu vou conversar com o cliente. Se puder melhorar com a massa, eu melhor, mas vou deixar ele bem ciente de que, mesmo eu terminando o serviço, corre-se o risco de ver-se, né, bastante defeito ou alguns defeitos por causa da tinta que ele vai usar, tá bom? Então, tinta acrílica semibrilho, eu oriento que você saiba a superfície, a hora de usar. Se de repente você não é pintor, mas você quer pintar sua casa, você tem que saber chamar uma pessoa que tem conhecimento para poder fazer o uso dessa tinta e fazer as correções certas, entendeu? Um exemplo, a tinta acrílica semibrilho, se você tem lá paredes de gesso ou drywall, top, porque já é lisinho, uma parede de gesso, dá uma mãozinha de massa, uma lixadinha, o pintor que sabe fazer, vai deixar aquela parede retinha, também vai deixar lisinho. Se tiver a parede fora de esquadro, não vai ter como, a parede está torta ali, não, vai ficar torto, porque você pode encher de massa, não vai estar. A massa, ela, não, como eu já falei, ela não vai botar a parede de esquadro. Mas você pega uma parede de gesso, ou de repente você pega uma obra, como em alguns lugares eu já trabalhei, costuma-se fazer o reboco de gesso, né? Tem lá o reboco de gesso. Então, às vezes você pega aquela parede rebocada com gesso, bem rebocada, lisinha, você vem com uma massinha, pá, faz o processo do selador, corre uma massinha, lixa. Às vezes faz o processo depois de fazer o processo e a massa, dá o fundo preparador, né? Tirar aquele pó, tem gente que faz a remoção do pó com pano úmido. E aí vem uma tinta, né, acrílica semibrilho com um rolinho baixo, fica show, top. Por isso que é bom você saber identificar o lugar que você vai trabalhar, ver sempre, ir no lugar, olhar, avaliar, entendeu? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Já vamos agora mudar. Falei da tinta acrílico semibrilho, né? Que é uma tinta que você tem que olhar a superfície, não é em toda a superfície que você tem que aplicar, já falei. Agora vamos para o acetinado. O acetinado tem um brilho, só que o brilho intermediário entre o fosco e o acrílico semibrilho. Por quê? A tinta acetinada, ela contém um pouco a mais de resina, ela contém um pouco a mais de resina do que a tinta fosco e menos que a tinta semibrilho. Entendeu? Então ela tem um pouco a mais de resina do que a tinta fosco, a resina que é usada na tinta, para fazer a tinta, e ela tem menos tinta do que a semibrilho, então ela tem um brilho intermediário. Já não mostra tanto defeito, você consegue esconder. É aquela tinta, né,
que você passa, fica aquele efeito toque de seda, por aí. Você consegue, né, identificar, você vê que ela tem um brilho muito longe, entendeu? Quando ela, a forragem dela, a cobertura. Por isso que é bom você ter esse discernimento, saber discernir qual a tinta que você está usando ou qual a tinta que está na superfície. Então, o acetinado é assim. Aonde eu vou usar o acetinado? Aonde? Qual parede? Paredes emassadas também, com paredes bem feitas. Isso também, a tinta acetinada tende a ser usada. Às vezes, se tiver defeito, ela é melhor para usar do que a tinta acrílica semibrilho, o acetinado, porque ela disfarça mais, já não tem tanto brilho, ela tem um brilho intermediário entre o fosco e o acrílico semibrilho. Como eu já falei, que ela contém mais um pouco de resina do que a tinta fosca e menos do que a tinta acrílico semibrilho. Então, o acetinado, a tinta acetinada, ela é top. Tem que saber onde usar também? Tem que saber. Já não mostra tanto defeito do que a tinta acrílica semibrilho. Então, acetinado você pode usar, você pode fazer o uso. Vou amassar, vou fazer uma repintura, faz o trabalho direitinho, usa o acetinado. É bom até, um exemplo, se você for pegar um serviço e você vê que a superfície não está muito boa, é bom você orientar o cliente, levar informação. Olha, vamos usar o acetinado aqui. O cliente vai perguntar, mas por quê? Olha, porque se usar o semibrilho, o acrílico semibrilho, eu vou ter um probleminha, porque é uma repintura, entendeu? Então, oriente o cliente, entendeu? O acetinado, às vezes, é melhor você usar a tinta acetinado do que o acrílico semibrilho, tá bom? Parede, onde eu posso usar? Qualquer parede você vai usar. Paredes emassadas, vou botar uma tinta acrílico acetinado no reboco. Fica feio, não adianta. Tinta acrílico é mais indicado para paredes emassadas, né? É bom, fica top, né? Usa sim, usa. Na maioria das vezes tem lá um reboco, tem aquele bloco de concreto, né? O pessoal costuma usar. Mas, é como eu estou falando, saiba identificar a superfície, saiba avaliar as paredes, o trabalho vai ser feito, como eu já falei. Existem alguns lugares que costuma se fazer reboco de gesso, então tem as paredes lisinhas, por exemplo, teto mesmo, parede divisórias de gesso. Então é top, você passar uma massinha, poxa, faz ali, né, o primeiro processo que é o selador ou fundo ou direto no gesso, depois, né, a massinha, o lixamento, o fundo preparador, senão a remoção do pó e depois a tinta. Fica top, entendeu? Agora, já a tinta fosca, tem o acrílico fosco, tem. Ela não tem brilho e pode se limpar também. Só que é diferente, é fosco e pode se limpar. Então, na maioria das vezes, se você vai pegar um serviço, se você vê que tem muito repasse, tem muito defeito, muito isso, aquilo, sabe como é que é, né? Aquele negócio difícil. Então, o que você tem que chegar para o seu cliente e conversar? Se o cliente falar assim, ó, eu quero usar uma tinta aqui lavável, uma tinta que eu possa limpar, você não vai indicar tinta acrílico semibrilho. Você não vai indicar o acetinado. Você vê que você vai ter trabalho e na maioria das vezes o cliente quer aquele negócio rápido. Então, o que você vai fazer? Olha, vamos usar a tinta acrílico fosco. Seu trabalho tem que ser feito de qualidade, seu trabalho tem que ser feito bom, seu trabalho tem que ser feito um trabalho top. Mas oriente o cliente a usar a tinta acrílico fosco. Dependendo da superfície, se você vê que a superfície tem muito repasse, muito defeito, o cliente não quer fazer aquele massamento todo, porque na maioria das vezes é bom, se você pegar uma parede com muito repasse, é bom você amassar a parede toda. Faz o repasse, né? Tira as imperfeições, raspa, e depois faz o amassamento todo na parede. Entendeu? Mas quando eu falo defeitos na tinta semibrilho, eu estou mudando. Quer dizer, mas eu vou amassar, eu não vou poder usar a tinta semibrilho. Não, eu falo defeitos de ondulações, caroço. A tinta, o semibrilho, o acrílico semibrilho mostra tudo isso.
Quando você tem muita ondulação, caroço, e você vai fazer muito repasse, corre o risco de você, mesmo lixando, acontece, tem muita ondulação. Então, usa tinta acrílico fosco, oriente o cliente a usar o acrílico fosco, entendeu? E aí você vai ajudar o seu cliente a ter um trabalho bom, não se arrepender do trabalho feito e você vai ganhar mais cliente, entendeu, pintor? Então tenha esse conhecimento de levar também informação, não só chegar e fazer o serviço, mas mostrar ao seu cliente a melhor tinta a se usar na superfície, o tipo de tinta que tem de se usar, entendeu? O tipo de tinta que está na superfície, porque às vezes o cliente não tem esse conhecimento, então você vai mostrar para ele, olha, a tinta que está aqui, ela é uma tinta semi-brilho. Então, se você vê as paredes, pô, tópides, então você vai falar, ó, é uma tinta sem brilho, porque às vezes o cliente, ele não tem esse conhecimento, então tá lá uma tinta acrílica semi-brilho. Aí ele vai falar assim, ó, vamos pintar, que tinta eu compro? Você tá vendo que tá sem brilho. Se as paredes estão boas, o que você vai falar? Compra uma tinta, eu quero pintar da mesma cor, o cliente fala, então tá bom, compra o semi-brilho, e você dá continuidade, que às vezes o cliente não tem esse conhecimento, entendeu? E na maioria das vezes, muitas das vezes, a culpa às vezes de um defeito, de um problema no serviço, muitas das vezes, não é nem do pintor, do cliente, mas é a falta de informação, é a falta de se comunicar, conversar. Você tem que ter esse discernimento. Primeiro, saiba o que é acrílico semibrilho, saiba o que é acetinado e saiba o que é fosco. Por quê? Isso aqui é para ajudar. Eu já estive em lugares que eu vi pintor trabalhando com a tinta fosco e falando que é acrílico. E não era, pô. Não é nem acrílico fosco, era PVA e olhe lá. E não era nem uma tinta lavável. Então, o que acontece? Você tem que ter esse discernimento. E tá na lata, pô, tá escrito. Tá escrito. Não tá aqui. Às vezes, quem quer ler aqui, a embalagem da lata, o nome tá... Não, tá no rótulo. Tá no rótulo, a informação vem aqui, olha. Então, tem que se ver. Você que é pintor. Isso é bom. Isso é bom porque o cliente vai ver que você é um profissional que tem informação, sabe do que está falando. Entendeu, meu amigo? Então, tá aí. Saiba discernir o que é acrílico semibrilho, o que é tinta acetinada e o que é fosco. Saiba, entendeu? Discernir. Tenha esse conhecimento, o que é o acrílico fosco. Porque já aconteceu comigo algo assim, diferente. O que aconteceu? Na maioria das vezes o cliente pede para mim comprar a tinta ou mostrar a tinta. Então eu cheguei na sala do cliente, né? Cheguei na sala do cliente, era até uma sala assim, que atendia-se muito, tinha atendimento de criança e médico, essas coisas assim. Então cheguei e avaliei, vi que era acetinado. Era acetinado. Então quem falou, não, compra a tinta. Eu, tá bom, vou comprar a tinta. Pedi a tinta acetinada, mandei o print, a nota, tudo. O cliente perguntou assim, falou assim, mas eu quero acrílico, mas eu sabia que estava acetinado, eu tinha o conhecimento da tinta que estava na superfície, e eu fui e falei com o cliente, eu falei, olha, não, a tinta que você está aí, meu amigo, é acetinada, não é acrílico semibrilho, é uma tinta acetinada. Ele, não sabia, é o acetinado, e eu falei, por que eu falei? Eu falei, eu já usei essa tinta, eu pintei outra vez. E no início, antes de começar, eu vi que estava pintado com acetinado. Então, mas porque ele olhou na nota acetinada, ele não tinha o discernimento nem o conhecimento que a tinta também podia ser uma tinta, né, era uma tinta fácil de limpar, caso sujasse alguma coisa, tornasse um café, um suco, alguém, criança, alguém encostando, era uma tinta. Ele não tinha esse entendimento. Então, na maioria das vezes, como eu falei, o cliente não tem o conhecimento. Mas o pintor tem que ter, o profissional tem que ter. O profissional tem que ter, então você tem que ter. Perto do seu perto do arquiteto que está ali dirigindo, que está acompanhando a obra, você tem que ter o conhecimento, pintor. Porque às vezes você está em uma obra que tem um arquiteto acompanhando aquela obra. O arquiteto está ali acompanhando e ele quer saber se o profissional tem conhecimento, ele fica lá de olho. Então você tem que ter o conhecimento, você tem que saber o que é acrílico semibrilho, o que é acetinado e o que é acrílico fosco, tá bom? Então vamos lá, aprenda,
Busca ter conhecimento, pintor, para que o seu trabalho seja melhor a cada dia. E a cada dia você seja melhor para você mesmo. Não melhor do que o seu amigo, mas melhor para você mesmo. Você se sinta bem, trabalhando com conhecimentos e com informação boa, tá bom? Então, tá aí, passei para você, né, esse conhecimento, essa informação. De repente você, poxa, eu não sabia. Fique sabendo, tá bom? E nós vamos falar mais a respeito de outras coisas aqui que vai te ajudar, tá bom? Então, olha, um abraço, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aí o seu like, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, até a próxima.